Olá pessoal, esse é o canal Cinesemia. Hoje vamos falar sobre adultério. Adultério, somente para definir o conceito, é uma relação afetiva ou sexual entre duas pessoas, na qual pelo menos um dos dois é casado. Só para pontuar, já vamos discutir isso em dois filmes, começando com Desencanto, de 1945. Esse filme traz a Laura, interpretada pela Célia Johnson, e o Alec, interpretado pelo Trevor Howard. Ela é uma mulher, dona de casa, simples, e ele é um médico bem-sucedido. Ambos se encontram de forma inusitada numa estação de trem, numa cafeteria, se conhecem, imediatamente se interessam um pelo outro. Nos dias que se passam, eles continuam indo até aquela cafeteria e disso vai nascendo um amor entre os dois. Problema, claro, os dois são casados. Eles começam então a enfrentar esses sentimentos conflitantes, porque tem um passado, tem uma história atrás e agora uma nova história começa a se desenhar. Então é uma rebelião dos sentimentos contra todas as imposições que a ordem social, as conveniências e até mesmo o juramento que eles fizeram acaba impondo. Eles nunca pensavam em enfrentar algo desse tipo. Inclusive, esse filme tem o mérito de, em 1945, ou seja, num período onde era muito tabu falar de divórcio e de adultério, esse filme encarar a questão muito de frente, mas faz cinematograficamente, ou seja, nós acabamos não conhecendo as pessoas da parte dela, nem dele, o que faz com que a gente fique, digamos, ligado, identificados e torcendo para que os dois fiquem juntos. Ela é uma ótima pessoa, ele também, então a situação toda é envolvente. Inclusive, a Laura, em um determinado momento, ela diz: eu sou uma pessoa simples, eu nunca imaginei que coisas assim tão arrebatadoras acontecessem com pessoas comuns. Pois é, mas acontece. Eu costumo dizer que nunca é nada até ser alguma coisa. As pessoas começam a conversar, vão se agradando umas com as outras, vai ficando interessante, de repente elas são adultas e flertam, mas as coisas evoluem muitas vezes imperceptivelmente. Quando vai ver, o coração já está direcionando a situação e aí, claro, é tarde. O amor, ele tem esse poder de intensificar os sentimentos de um lado e suavizar o juízo do outro. É bem isso. Isso eu digo quando a gente está apaixonado, a gente então acaba suavizando o juízo e o cinema acaba contribuindo, porque quando nós estamos lá assistindo a situação, muitas vezes nós nos tornamos cúmplices do que está acontecendo na tela. Ou seja, um princípio que a gente tem na vida real, a gente acaba, naqueles momentos da projeção, torcendo para que o adultério se consuma e que os dois fiquem juntos. Então é uma grande transição de sentimentos de um lado e juízos do outro, e tudo isso fica imbricado, e no meio de toda aquela situação, com a música tocando, a gente nem percebe e literalmente se deixa levar. O outro filme é Match Point, de 2005, do diretor Woody Allen. Esse filme traz o Chris, interpretado pelo Jonathan Rhys Meyers, e a Nola, interpretada pela Scarlett Johansson. O Chris é um professor de tênis, ele é um rapaz pobre, mas ele frequenta o meio da alta sociedade, porque como professor de tênis, ele tem como clientes as pessoas muito ricas. Então o Chris, ele frequenta uma família, né, um ambiente rico, e acaba se envolvendo com a filha de um grande empresário. Ora, então nesses jantares e almoços, ele conhece então o irmão da sua noiva e a noiva dele. E aí, é claro, ele acaba se interessando pela noiva, que é a Nola. Com o desenrolar dos acontecimentos, ele acaba se casando, mas mantendo um caso com a Nola. E isso vai se estendendo até o momento que a situação, claro, se torna insustentável. O Woody Allen, nesse momento, ele trata da hipocrisia da alta classe social, que vive de aparências, que odeia escândalos, que não quer de forma alguma ser manchete nos jornais.
Então, uma situação como essa, um caso como esse, poderia ser bastante desagradável no seio daquela família. O Chris, como ele está acostumado a jogar tênis, ele é um homem que age como se apostasse sempre alto, acreditando que a sorte sempre vai estar ao lado dele. Essa é a crença fundamental. E ele faz isso basicamente o filme todo. É como se fosse um jogador de pôquer que está sempre blefando, arriscando, disfarçando sentimentos, flertando com os perigos da vida e assim por diante. É dessa forma que ele vai levando a vida e, na cabeça dele, pelo menos, acreditando que ele vai ser bem sucedido. Até quando? É o que o filme tenta mostrar. Claramente, para quem conhece a literatura russa, o Woody Allen toca em Crime e Castigo, do Dostoiévski, mostrando ali as sutilezas da relação entre o crime e o castigo, ou seja, o que se faz, né, e depois como a vida pune aqueles que transgridem as regras principais da vida. Por isso que a Nola, mesmo ela sendo inconsequente, em algum momento ela é a razão, porque ela é que diz essa frase: temos que voltar à realidade. O que aconteceu, aconteceu. Ficou no passado. Então ela tenta ainda dissuadi-lo, mas ele fala: não consigo resistir, é tarde demais. Até que as coisas vão se desenvolvendo, eu não posso falar o que acontece, a título de dar spoiler e tudo mais, mas o fato é que o filme chega num momento em que é a sorte que decide o destino dos personagens. Então a sorte, para aquele que acredita nela, acredita sempre ter mais uma chance. É o caso do Chris. Ele leva isso até as últimas consequências. Então o caso do adultério, discutido aí em Desencanto, 1945, um filme de meados dos anos 40, e que mostrava o adultério ainda, a discussão germinal em cima desse assunto, e Match Point, de 2005, mostrando já um caso mais contemporâneo, uma forma mais aberta de discutir o tema, mostrando que, de alguma forma, as pessoas são seduzidas e arrastadas para essa situação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se, deem likes, nos vemos na próxima. Valeu!